Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais, queria pedir desculpa pelos martelos que estão aqui ao lado. O prédio ao lado está em construção, portanto eu já disse isso algumas vezes aqui em vários vídeos, mas continua e vai continuar durante muito tempo, porque é assim que as coisas são. Portanto, peço imensa desculpa pelos batuques e tambores e pronto. Stop it. Enfim, não se pode fazer nada. Vamos em frente. Ora bem, hoje queria-vos levar comigo, não vos vou ensinar nada, acho eu, mas queria-vos levar comigo a fotografar, digamos assim, a ver uma galeria de fotografias, coisa e tal. Basicamente, segundo dia do ano, e fui passear com a miúda a Óbidos. Não fica aqui muito longe e é um sítio que nós gostamos de ir e tem uma grande vantagem que é, tem chocolate e ginja. Portanto, é um sítio que nós acabamos sempre por ir visitar porque tem chocolate e ginja. Passando às fotos, não quero alongar muito mais, que é para também não ser um vídeo muito seca. Passando às fotos, aqui, como podem ver nesta primeira fotografia, isto ainda é fora, digamos assim, da Vila de Óbidos, mas aqui costumam estar ali 2, 3 carruagens com cavalos e então achei que era porreiro, dava uma foto porreira, acho que fica uma foto engraçada. Antes de mais, quero dizer que todas as fotografias foram tiradas com uma 85mm, não levei mais, ou melhor, eu levei, mas não usei mais nenhuma lente, portanto 85mm Prime. Como sabem, o ano, logo Street Photography como 85mm, assim é que é, ao homem. Segunda foto, como podem ver, já uma fotografia das ruas de Óbidos. Aqui quis destacar a luz que estava lá em cima a entrar da esquerda a bater nos edifícios à direita e também, curiosamente, estava tudo vestido assim de mais escuro, mais negro e no meio da rua vinha a senhora com um casaco cor de laranja. E eu acho que foi a senhora que fez a foto, não fui eu. A senhora é que fez a foto. Obrigado à senhora de cor de laranja. Como se pode ver, ainda tem os enfeites de Natal. Não é algo que eu seja grande fã, honestamente. Mas eu não posso obrigar a cidade de Óbidos a tirar os enfeites de Natal para eu ir fotografar. Portanto, era o que havia e foi o que ficou. Portanto... É assim, meus amigos, a gente fotografa o que há e vamos passar à próxima foto. Como eu falei, Óbidos para nós é sinónimo de ginja e chocolate, portanto, chocolate, aqui está, chocolate. Não é a melhor foto do mundo, mas isto é uma tipo de reportagem do nosso dia e não propriamente uma sessão fotográfica profissional, portanto há aqui fotos que tecnicamente não são nada de extraordinário, mas que para nós, ou para mim, para seja o que for, dizem alguma coisa. Portanto, foto de chocolate. Next. Esta foto, como se pode ver, também é de chocolate. É uma foto que eu gosto bastante. Aquilo era uma escultura de chocolate, um carrinho em chocolate, e de onde eu estava sentado dava para ver esta parte, digamos assim, do carro feito em chocolate, com as luzes que iam piscando, aquelas luzes natalícias, não é? Que iam piscando com o tempo, não é? Iam piscando, portanto, é isso. Porquê é que eu gosto desta foto? Primeiro, chocolate. Eu acho que tenho que parar de dizer chocolate neste vídeo. E porque o chocolate, da maneira que é feito, fica com aquela textura áspera à vista. Eu não fui lá mexer, obviamente. E acho que fica muito engraçado. Acho que são umas fotos muito giras. Esta foto vou-vos dizer que foi das fotos que me deu mais trabalho a editar neste set. Porquê? Porque as luzes todas que vocês veem à direita, elas estavam ligadas, mas da forma que a foto foi tirada elas não tinham um grande glow e então cada luz que ali está é um layer, digamos assim, é uma mask, melhor dizendo, no Lightroom, em que basicamente eu acendi mais as luzes. Portanto, deu algum trabalho, além da edição toda que já leva, deu algum trabalho a pôr ali as luzinhas todas bonitinhas e com um glowzito. Portanto, é isso. Próxima foto.
Aqui, mais uma coisa que ainda lá estava, que já tinha acabado, obviamente, como se pode ver pela data, mas que ainda lá estava, que era a pista de gelo. E eu achei piada, porque estava na praça principal, digamos assim. Eu não sei qual é a praça principal de Óbidos, para mim é esta. Está a pé de uma igreja. E como se pode ver, tem ali um reflexo praticamente perfeito da parte de cima, reflexo de cima para baixo. Portanto, é isso. Obviamente, na edição a gente ainda puxa mais para que fique ainda mais perfeito. É quase um copy-paste do que está em cima. Não é, porque é mesmo o reflexo, mas com uns toquezinhos fica assim uma coisa mesmo. E pronto, achei piada ao reflexo. Portanto, next. Aqui, e aqui, vocês, neste set, vocês vão ver algumas fotografias de detalhe, digamos assim, porque eu acho que a Vila de Óbidos é muito feita de detalhes, ou seja, a vila em si é uma vila, mas é muito feita de pormenores, de coisinhas aqui e ali. E então aqui foi um portão que eu encontrei, já não sei bem onde, não sei bem o sítio ao certo, mas que pelo seu design antigo eu achei que dava uma boa fotografia. Peço desculpas só aos dedos. Dava uma boa fotografia e acho que deu uma fotografia interessante, apesar de não ser nada de especial. Acho que é uma fotografia interessante pelos detalhes da coisa e é a minha desculpa para ter tirado esta foto. Próxima. Aqui é uma rua típica de Óbidos, casas brancas com os highlights normalmente em baixo amarelos ou azuis, grande parte em azul. Até eles pedem para as pessoas não pintarem com as mãos a parte branca, porque aquilo é aquela tinta que vocês mexem, depois pintam no branco e aquilo fica lá tudo marcado. E há 550 placas a dizer para não o fazer, mas as pessoas fazem na mesma. Esta achei piada porque não estava muito suja e dá para perceber mais ou menos como é que são as ruas em Óbidos. E então aqui está uma rua de Óbidos, é isso. Próxima foto, aqui. Esta foto foi muito engraçada porque eu estava do outro lado, encostado praticamente à muralha do outro lado, não do outro lado de Óbidos, mas do outro lado, e vi ao longe este casal que estava, não sei, a falar, não sei o que eles estão a fazer, honestamente. Parecem estar a tirar fotos um ao outro, talvez, e achei piada. E então, cá do longe, toma lá uma foto também para o vosso rol de fotografias de Óbidos. Portanto, foi essa a minha lógica. E achei piada porque se via de um lado ao outro da muralha, estava o céu assim meio... Não digo que esteja esquisito, tinha assim umas nuvenzitas e tal. Aqui optei por não fazer grande coisa ao céu, honestamente. Achei que não era desinteressante de todo. Não é o melhor céu do mundo, mas achei que não era desinteressante de todo. E como também não é o foco da minha fotografia, ficou. Next. Aqui é nós estávamos numa rua paralela à rua principal e aqui quis fazer aqueles shots de movimento. Já tinha saudades de inventar um bocadinho. E então quis fazer aqueles shots de movimento e então ia esperando que as pessoas passassem na rua principal, que em Óbidos, para quem conhece, não é nada difícil. E então foi só achar aqui umas cores bonitas, digamos assim, para enquadrar a fotografia e esperar que alguém passasse. E então tive a sorte, entre aspas, esperei o suficiente para que passasse este senhor a fazer uma videochamada, penso eu, pareceu-me na altura, e pronto. Esta fotografia, posso dar um bocadinho mais de informação, foi tirada a 1:10, 1/10 de shutter speed, f9, se não estou em erro. Isto basicamente é só para compensar a luz, não é? O que interessa aqui mesmo é o shutter speed para fazer este efeito. E basicamente a foto é handheld, ou seja, aqui tenho que agradecer um bocadinho ao sensor estabilizado da Sony, que é incrível. E pronto, é um bocadinho por aí.
Se quiserem fazer fotos destas, um 10 com pessoas a andar, deixe não andei muito devagarinho. Apanhei casais de velhotes que iam super devagarinho e esses ficavam blurred na mesma, mas não com o blur que eu queria. Claro que vocês depois podem photoshopar e meter mais blur e não sei o quê, mas eu queria que fosse straight out of the camera, sock ou suck, como se costuma dizer, não é? E então aqui está um shot desses. Próximo foto. Lá está, como eu falei, detalhes. E aqui é mais uma rua de Óbidos que tem um arco que eu acho espetacular. Foi uma foto ao contrassol e como foi a contrassol eu ainda pus mais sol porque pronto, às vezes uma máquina ter um bom dynamic range é bom, às vezes é mau. Neste caso é mau porque eu queria mesmo que ficasse ali o glow e então isto foi feito em pós-processamento. É um sol, digamos assim, fictício, ou pelo menos a força do sol é fictícia, mas de resto foi só aqui puxar as cores. Aí este arco acho muito giro. Passando aqui à última foto, é uma foto de detalhe e como devem imaginar, vendo a foto anterior, é um detalhe do arco em questão. Portanto não há mais grande coisa a dizer sobre esta última fotografia. É assim, e como eu disse há pouco, acho que Óbidos é feito de pequenos detalhes aqui e ali. Daí eu ter aqui algumas fotos de super detalhe ou super close-up, ou chamem-lhe o que quiserem, e acho que é interessante. E porquê um 85mm? Ora, porque é a minha lente, ou melhor, é a minha distância focal preferida para street photography e funciona bem em Óbidos? Não. Funciona semi-bem. Há muitas zonas apertadas, muitas curvas a 90 graus que às vezes vocês querem apanhar algum detalhe e não é o mais fácil. Podia muito bem ter ido com uma 24-105, uma 24-70, uma 50mm prime e facilitava-me a vida, mas honestamente eu adoro os resultados das 85mm ou da distância focal de 85mm e também gosto que a minha vida seja dificultada. Portanto, é um bocadinho por aí a minha razão para ter levado uma 85mm prime. Se alguém tivesse essa questão, não sei se estão, se não, mas é essa a minha razão. É uma treta, mas é a razão que é. Portanto, se gostam, se não gostam, paciência, amigos, é o que é. A vida não é sempre como a gente quer e eu uso 85mm e acabou. E pronto. Obrigado por terem visto mais um vídeo. Não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt. Estão lá coisas giras. Vão lá aparecer mais coisas giras este ano. Portanto, não se esqueçam. Não se esqueçam também que 2023 é um ano novo e como tal façam coisas novas, inventem, investiguem, andem muita ferramenta nova, muita coisa porreira para investigar. Portanto, em breve eu farei um vídeo com as ferramentas que eu, pelo menos pessoalmente, ando a usar para me facilitar a vida da fotografia, não que me vá substituir a fotografia. Espero. Eu gosto de fotografar, gosto do acto de fotografar, mas há muita coisa que pode facilitar. Portanto, vamos a isto. 2023 em força e obrigado por terem visto o vídeo até ao fim, se ainda aqui estão. E até à próxima. Obrigado.